O vídeo de hoje é para você que está apertado, não está conseguindo pagar o financiamento do seu carro e agora descobriu que ele está com busca e apreensão. O que será que pode ser feito para você não perder o carro? Se você entregar o carro, será que some a dívida? Por que o banco tem direito de pegar seu carro de volta? Fica aí que eu te respondo essa e outras dúvidas para você ficar por dentro dos seus direitos. Meu carro deu busca e apreensão. O que isso significa? Bom, isso significa que você comprou um carro através de um financiamento com um banco e esse contrato não está sendo pago. E como o banco é credor dessa dívida, ele entrou com uma ação na justiça pedindo para o juiz uma autorização para ele ir lá buscar seu carro de volta para tentar vender esse carro e fazer um dinheirinho para tentar diminuir o prejuízo que você causou nos cofrinhos deles. Afinal de contas, o banco é tão necessitado, né, tadinhos? Eu não ouvi o que eu ouvi? Mas antes de chegar nessa fase de busca e apreensão, é importante você saber o porquê esse tipo de ação existe. Quando você vai lá na loja, escolhe o carro, assina o contrato e pega o seu carnezinho que mais parece uma bíblia, na verdade você está fazendo um contrato de alienação fiduciária, que é o mais comum. E a alienação fiduciária nada mais é do que você comprar uma coisa com o banco e falar para o banco o seguinte: ó, seu banco, eu vou comprar essa coisa aqui, mas se der algum problema lá na frente e eu não conseguir pagar, você pode pegar essa coisa de volta pra você, então você não vai ter prejuízo nenhum, pode ficar sua se aprovar meu cadastro aí. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ou seja, você compra um bem e esse próprio bem serve como garantia caso você não consiga pagar o contrato lá na frente. E para que o banco possa pegar esse bem de volta, ele tem que fazer isso através da ação de busca e apreensão. Para que o banco possa entrar com esse pedido, eles precisam obrigatoriamente comprovar que você assinou o contrato e contraiu essa dívida, comprovar que você está devendo essa dívida, comprovar que eles notificaram formalmente você da existência dessa dívida e que mesmo assim você não pagou. Essa notificação formal pode acontecer através de uma carta dos Correios com AR. Ou seja, se o banco mandar essa cartinha para o seu endereço com AR, chegou o correio lá para entregar e alguém assinou, mesmo que não seja você, está cumprido o requisito legal. E se eles trouxerem todas essas provas no processo, muito provavelmente o juiz vai sim autorizar que eles vão atrás desse carro e façam a apreensão dele. E isso costuma acontecer muito rápido porque é um pedido liminar. Se você não sabe o que é liminar, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo que eu explico o que é. Geralmente, os bancos costumam esperar cerca de 2 a 3 meses sem você pagar o contrato para que eles possam fazer o pedido de busca e apreensão. Mas isso é porque os bancos são bonzinhos? Não. Isso é porque o banco tem despesas quando ele entra com essa ação de busca e apreensão, né? Eles têm que contratar um advogado, tem as despesas de busca e remoção do veículo. Então, às vezes, eles deixarem para entrar com essa ação logo no início, no primeiro mês que você está pagando, é jogar um dinheiro fora, porque ainda tem uma chance grande de você pagar esse contrato. Então, é normal que eles esperem até 3 meses para entrar com esse pedido na justiça, mas isso não é regra. Eles podem entrar a partir de 5 dias que você está devendo. Vai depender de cada banco. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam e que eu acho muito importante falar aqui nesse vídeo é: se você esconder o carro, o banco perde o direito de cobrar essa dívida? Não. O banco não perde porque ter ou não ter o carro não faz diferença sobre a existência da dívida. A dívida já está lá. Tendo penhorado o carro ou não, eles ainda podem te cobrar. Ou seja, se você esconder o carro, é só mais uma dificuldade que o banco vai enfrentar. Mas isso não impede que eles façam o pedido de penhora de outros bens, por exemplo, para quitar essa dívida. O ideal mesmo é que, se você já está devendo, o quanto antes você procure o banco para tentar fazer uma renegociação desse contrato para não correr o risco de perder o carro e ainda ficar com dívida. Agora, se você está sabendo que eles já entraram com essa ação, não dá mais tempo de negociar nada, o segundo passo é que você precisa saber se o juiz já deu a carta branca para eles irem buscar o teu carro. Essa carta branca, na verdade, se chama mandado de busca e apreensão. Se não tiver saído esse mandado, você ainda tem um prazinho para tentar resolver esse BO. Agora, se já tiver um mandado de busca e apreensão no processo, você vai ter que agilizar. E como que você descobre isso? Contratando um advogado que vai olhar o seu processo e vai dizer para você em que pé que tá essa situação toda. E quando eu digo para agilizar, é agilizar mesmo, porque o banco faz a apreensão do carro aonde ele estiver.
Teve uma vez, na época que eu trabalhava com isso, que o banco fez a apreensão de um carro dentro de uma maternidade. O cara estava acompanhando a esposa que estava em trabalho de parto, eles não quiseram nem saber, fizeram a apreensão do carro do rapaz. Ele ligou desesperado para a empresa tentando resolver, eu fiquei morrendo de dó deles, mas o banco não deu muita bola não. Apreendeu e levou o carro do mesmo jeito. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Se você não sabia de nada disso, e eu não posso te julgar, porque afinal de contas o vídeo está saindo só agora por aqui, e já fizeram a apreensão do seu carro, o oficial de justiça vai levar esse carro para um pátio que geralmente pertence ao banco e vai informar isso no processo. Aí o banco vai pegar o carro, vai tentar vender no leilão e ver quanto que eles conseguem faturar com a venda desse carro para ver se o valor que eles levantarem no leilão é ou não é suficiente para quitar o contrato de financiamento. Se o valor da venda desse carro quitar o contrato, beleza, o assunto morre por aí, você não se incomoda mais. Perdeu o carro, mas também liquidou a dívida. Agora, se a venda desse carro não for suficiente para quitar o contrato do financiamento, nada impede que o banco peça para o juiz outros tipos de penhora para conseguir levantar o saldo restante. Mas, se você está devendo um valor baixo desse contrato e o banco conseguiu fazer a venda do carro e sobrou dinheiro, você tem direito de receber de volta essa diferença. Isso é uma coisa que os bancos esquecem de falar no processo, sabe? Sei. Enquanto eles fazem essa função aí de tentar pegar seu carro, vender, levantar dinheiro, o processo vai continuar andando. Então, a partir do momento que você teve o carro apreendido, começam a contar 2 prazos para você, um de 5 dias e um de 15. Nesse prazo de 5 dias, você pode providenciar a quitação dessa dívida. O valor que você está devendo vai ser avisado para você pelo oficial de justiça lá quando ele for fazer a apreensão do seu carro. Se você conseguir nesse prazo de 5 dias pagar a dívida, o banco tem a obrigação de te devolver o carro e aí sim, a partir desse momento, o carro passa a ser oficialmente seu e não mais uma garantia do banco porque você já quitou. Agora, se você não tem como levantar o valor da dívida no prazo de 5 dias, o que eu acho que é a maioria dos casos, você vai usar o prazo de 15 dias para fazer a sua defesa no processo. E para fazer essa defesa, você vai obrigatoriamente precisar de um advogado, não tem como fazer isso sozinho. E nessa defesa, você pode questionar um monte de coisa. Por exemplo, o valor da dívida quando estiver muito alto, ou pedir a suspensão dessa busca e apreensão se o banco não cumpriu os requisitos que a lei autoriza. Enfim, tem muita coisa para falar. Mas você vai precisar levar isso para um advogado que saiba o que está fazendo para você poder resguardar os seus direitos direitinho. E tem que resolver logo antes que esses prazos acabem. Não vai deixar passar o prazo que isso só te prejudica. Então, se você apresentar a defesa, o processo vai seguir o curso normalmente até a decisão final do juiz que vai dizer se esse carro vai ficar com você ou se esse carro vai ficar com o banco. Supondo que lá no final do processo o juiz concorde com o banco, vai ficar tudo como já tá. Se o banco já apreendeu o seu carro, já vendeu, já quitou o contrato, vai ficar do jeito que tá. Agora, se o juiz entender que o banco não tem razão, aí o banco é obrigado a te pagar uma multa por ter feito a apreensão do teu carro e ainda te devolver o carro ou o valor correspondente ao seu carro, caso eles já tenham vendido o veículo. Ah, uma coisa importante. Se você chegou a fazer alguma benfeitoria nesse carro, como trocou roda, trocou rádio, enfim, você tem direito de retirar tudo isso antes que o oficial de justiça faça a apreensão do seu carro. Porque depois que for pro pátio, já era. Sem contar que essas benfeitorias não acrescentam nada no valor de venda do carro, então é dinheiro jogado fora mesmo. Além disso, se acontecer de você ficar devendo o financiamento lá no finalzinho, faltando umas 3 ou 4 parcelas, tem alguns tribunais que entendem que não seria justo você perder o carro por uma dívida tão pequena. Porque, afinal de contas, quando você paga um financiamento de um carro, você está pagando o carro aí em dobro e às vezes até em triplo, né? A depender da quantidade de parcelas. Então, os tribunais entendem que houve um adimplemento substancial, porque o carro em si você já pagou, ficou pendente somente de pagar algumas taxas e juros para o banco. Então, não seria justo você ter esse bem apreendido se você já pagou por ele. Eu particularmente concordo com essa situação, mas é importante você saber que isso não é uma regra. Vai depender de cada juiz e de cada tribunal que vai julgar a situação. Então, pense muito bem antes de fazer um financiamento de um veículo, porque isso pode te dar uma dor de cabeça bem grande lá na frente. E mais, pelo amor de Deus, não me inventa de emprestar nome para ninguém tirar carro por aí não, viu? Esse é o tipo de contrato que pode dar um BO dos grandes no seu nome. Já pensou se acordar com as suas contas tudo bloqueada por conta de um carro que você nem usa? Depois não vai dizer que eu não avisei. É verdade.
Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até!